pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos de dispensa de licitação, contratação por dispensa de licitação, com realização da estimativa de preço de forma concomitante à seleção do fornecedor. E como sempre fazemos, vamos à nossa enquete dominical. Olha só, determinado órgão divulgou aviso de contratação direta por meio de dispensa eletrônica com fundamento na IN SEGES 67 de 2021 para aquisição de TVs. A Instrução Normativa SEGES número 67 de 2021 é a instrução normativa que na esfera federal regra a dispensa de licitação na forma de eletrônica, a nossa dispensa de licitação lá com fundamento na Lei 14.133. No aviso de contratação direta, não constava o valor estimado para a contratação, tendo sido justificado no processo que o valor estimado seria definido concomitantemente à seleção do fornecedor. Um fornecedor impugnou o aviso de contratação direta devido à ausência do valor estimado. E a nossa enquete pergunta: é possível realizar dispensa eletrônica sem definição do valor estimado prévio à seleção do fornecedor? E aí tivemos 61% dos colegas marcando que sim, enquanto que 39% dos colegas marcaram que entendem que não. E nós concordamos, então, com 61% dos colegas e vamos esclarecer agora por que concordamos com isso. Antes disso, importante lembrar que esse vídeo estará divulgado no nosso Instagram, estará divulgado no nosso YouTube. Nós temos um canal no YouTube com mais de 250 vídeos divulgados há mais de 3 anos. Logicamente, os mais recentes são com fundamento na Lei 14.133, de situação concreta, tipo essa, casos concretos que pode tirar a sua dúvida. Então, vai lá no nosso YouTube, inscreve-se no canal e sempre que tiver um vídeo, você será avisado. Pois bem, voltamos aqui à nossa enquete e vamos esclarecer, começando a falar pela estimativa concomitante. Onde está essa possibilidade? Está aqui, ó, na Instrução Normativa SEGES 65 de 2021, lá no artigo 7º, que ele fala especificamente para as contratações diretas. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se o disposto no artigo 5º, são as regras próprias, mas vejam só, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos 1º e 2º do artigo 75, então vejam, não é para todas as hipóteses de dispensa, não é para inexigibilidade de licitação, tá bom? A estimativa de preço de que trata o CAPT poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa. E o parágrafo 5º prevê que esse procedimento de realizar a estimativa concomitante será realizado de forma por uma solicitação formal de cotação de fornecedores. Vejam, meus amigos, a Instrução Normativa 65 ela não fala em dispensa eletrônica, ela fala em dispensa de licitação com fundamento dos incisos 1º e 2º. Significa que esse procedimento de estimativa concomitante pode ser feito na dispensa sem ser eletrônica, com fundamento nos incisos 1º e 2º do artigo 75. E aí você me pergunta, Léo, e a dispensa eletrônica? A dispensa eletrônica ele vem aqui, ó, Instrução Normativa 67, artigo 15. Encerrado o procedimento de envio de lances, nós sabemos que na dispensa eletrônica tem uma disputa, que são os lances. O órgão ou entidade realizará a verificação de conformidade da proposta, classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação. Obviamente, nós vimos que nas dispensas de licitação em razão do valor, que são as dos incisos 1º e 2º do artigo 75, você poderá ou não realizar a estimativa prévia. Aqui, inicialmente, o texto fala em relação ao estipulado para a contratação, obviamente, se tiver sido definido o valor estimado previamente. Mas vejam o parágrafo 1º. Na hipótese da estimativa de preço ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 7º da IN 65, que nós vimos anteriormente, a verificação quanto à compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no mínimo, o número de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados. Meus amigos, o que é que isso quer dizer? E aí,
ratificando a nossa interpretação e a concordância com 61% dos colegas que entenderam que está correto, é possível sim você realizar a dispensa em razão do valor, inciso 1º ou 2º. No nosso caso, estamos comprando TV, então inciso 2º, aquisição, compra de TV, tá? Então é perfeitamente possível com base no artigo 65, na IN 65 e com base na IN 67. E como é que isso é feito? Vem lá a instrução do processo com base no artigo 72, documento de formalização da demanda, em seguida pode haver ETP, pode haver análise de risco, enfim, né? E aí você vai ter lá o termo de referência e o inciso 2º do artigo 72 exige a estimativa. E aí você vai dizer, olha, não vamos fazer a estimativa prévia, vamos realizar concomitantemente a seleção do fornecedor. Importante o que eu vou falar agora para você. Realização de estimativa concomitantemente à seleção do fornecedor não é orçamento sigiloso, que é uma possibilidade que você pode ter lá numa licitação devidamente justificado, está lá no artigo 24 da Lei 14.133. O orçamento sigiloso, você realizou a estimativa prévia, você tem sua estimativa de preço, apenas você não divulgou de forma fundamentada lá na fase de planejamento da contratação. Nesse caso da dispensa de licitação, seja eletrônica ou não eletrônica, com fundamento dos incisos 1º e 2º do artigo 75 da lei, você não tem o valor estimado. Então a estimativa é realizada no momento da seleção do fornecedor. Se for uma dispensa não eletrônica, enviou e-mails, manteve contato com fornecedores, que é exatamente isso que a norma determina, né? Mediante cotação com fornecedores. E se for eletrônica, você vai lançar a dispensa eletrônica sem qualquer valor nos itens e durante a seleção, após a etapa de lance, você vai ter lá a relação de quem está participando e você vai ter os preços de quem está participando. E a Instrução Normativa 67 diz como é que eu vou olhar para esse preço e verificar a conformidade desse preço com relação ao mercado. Eu vou utilizar, inclusive, os preços dos fornecedores. O sistema já vai me apresentar, se for a TV, marca e modelo. Então, você, inclusive, vai pegar aquela marca, aquele modelo, e você pode diligenciar, inclusive, na internet, para saber se aquele preço está compatível com o preço de mercado, comparativamente com os demais fornecedores da disputa. Tá, pessoal? Então, a nossa enquete, entendemos que sim, nós vimos aí que a própria IN 65 permite, e a IN 67 a dispensa eletrônica também, tá bom? Então, nossa interpretação é que 61% dos colegas está correto e que é sim possível realizar a dispensa de licitação com estimativa de preço concomitante à seleção do fornecedor, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para a 11ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, onde inclusive você vai poder tirar suas dúvidas de forma presencial no Atlântico Praia Hotel, em João Pessoa, na Paraíba. Estaremos junto com o professor Abimael Torcati, dias 23, 24 e 25 de novembro. São 24 horas aula de muita capacitação, de fase de planejamento, seleção do fornecedor, discutindo contratação direta, discutindo procedimentos auxiliares, principalmente o sistema de registro de preço. Tá bom? Venha se capacitar, lembrando que as vagas são limitadas. Então, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.